Rio Branco é eliminado pelo Paysandu na Curuzu. O time paraense agora vai pegar o Manaus, que eliminou o Tocantinópolis. Pelo Campeonato Acreano, o Atlético vence o Andirá por 1-0, um jogo complicado e continua com chances de classificação para a segunda fase. Já o Galvez empatou mais uma, desta feita contra o São Francisco, e se complica de vez na tabela de classificação. Essas e outras notícias, como a vitória do Botafogo sobre o Bragantino na primeira partida dessa pré-Libertadores, e agora pode jogar pelo empate no jogo de volta em São Paulo. Bom dia, são 12 horas e 17 minutos. Estamos começando mais uma edição do Diário do Esporte, ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1, nesta quinta-feira, 7 de março de 2024, véspera de feriado, Dia Internacional da Mulher. Eu quero inicialmente o bom dia da minha amiga Jamile Romano. Seja bem-vinda. Quero agora o boa tarde do nosso comentarista da Palavra Fácil, Eric Rodrigues, está de volta. Ele estava ameaçado ontem, ele mesmo disse, se eu não voltar, você já sabe. Ele voltou, o Supremo Tribunal Federal garantiu o seu retorno. Seja bem-vindo, Eric. Bom dia. Aliás, boa tarde. Você pegou corda, foi. Você pegou corda agora. Foi. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde, Jamile. Boa tarde a toda a nossa técnica, ao nosso presidente do Supremo. Não, esse aqui é do STJ. O Supremo é aquele que conversou com você aqui. Eu sabia que ia dar nisso. O Supremo deu uma ligadada pra gente. Muito bem. Não, daqui a pouco o destaque da Jamile, porque vamos usar os melhores momentos, né? Os lances da reportagem da Jamile sobre a rodada de ontem. Jornada dupla, né? O Atlético venceu por 1-0, aliás, faltou gol ontem, né? A média que estava de 2 gols por jogo, ontem caiu para menos de um jogo, né? 2 jogos, apenas um gol, um golzinho do Atlético. E depois o São Francisco empatou com o Galvez em 0-0. Jamile Romano. Atlético e Andirá se enfrentarão nesta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Acreano. O primeiro tempo foi um jogo bem tranquilo, sem muita movimentação. Já no segundo tempo, o Galo Carijó abre o placar após cobrança de falta. O atacante Tubarão sobe, cabeceia para o fundo da rede e é gol. Fim da partida, Atlético 1, Andirá 0. Conversamos com os atletas. Vocês esperavam por um jogo assim? Dificuldade por os dois lados, porque as condições do gramado não são favoráveis para nenhuma das equipes. Mas, diante de tanta dificuldade, conseguimos suportar bem o adversário. E a equipe está toda de parabéns pelo empenho, pela garra. Fizemos aqui o professor pede durante a semana e, graças a Deus, fomos coroados com a vitória. Jogo bastante difícil, já esperava, né, pela condição do campo. O campo não ajuda tanto nosso time quanto o dele. Jogo difícil, numa bola parada ali, pude marcar o gol e ajudar a minha equipe por 3 pontos. Eu já estava pressentindo que ia fazer esse gol, porque até então eu estava bem no jogo, né? Estava bem no jogo, e quando a pessoa se dedica no jogo aí, com certeza Deus honra, né? E fui feliz por fazer o gol. O primeiro jogo de vocês vieram de um empate, né? E agora essa derrota. O que falta para vocês para o time reagir? Eu acho que a gente fez uma boa partida, só que a gente pecou hoje na finalização. Foi como no primeiro jogo, pecamos na finalização, tivemos as melhores oportunidades, não fizemos o gol, e aí numa bola parada eles fizeram o gol ali e saiu com a vitória. Eu acho que está faltando um pouco de concentração mais para fazer a finalização e terminar em gol e buscar os 3 pontos, porque a gente não pode perder um jogo desse aí, com chances claras de gol, e dá tudo a perder, perdemos o jogo aí, e agora não mais que trabalhar. E qual a maior dificuldade que vocês tiveram nessa partida? Queria falar também a parte do campo. O campo atrapalha muito a gente, que gosta de jogar a bola, atrapalha um pouco o jogo fica tardio, fica devagar, e eu acho que a questão foi o campo atrapalhou um pouco e a finalização nossa. Então terminamos em gol e sofremos o gol no final ali e terminamos derrotados. No segundo jogo, entre Galvez e São Francisco, os times empataram sem gols. Com um campo pesado por causa da lama, as equipes insistiram em lances pelo alto em boa parte da partida, mas ambos os ataques foram ineficientes. O Imperador ainda jogou parte do segundo tempo
com um jogador a menos após a expulsão do lateral direito, o Everton. Com esse resultado, o Galvez soma 2 pontos e ocupa a 3ª colocação do grupo B. Já o São Francisco soma o 1º ponto no estadual e fica na 6ª e última colocação. O Eric e amigos da TV Rio Branco, se nós estivéssemos nas condições normais do gramado, eu diria para você, nesse momento, que esse time do Andirá não ofende ninguém, o ataque. Mas nessa altura do campeonato, com esse gramado aí, você não pode avaliar ninguém assim. Agora, antes de mais nada, foi pênalti ou não foi nesse lance aí a favor do Galvez? Eu critiquei muito a arbitragem do... Qual é o nome dele? Marivaldo. No jogo Antônio nosso, Marivaldo. E como eu tinha sido expulso no jogo, aí eu falei que ainda, apesar de eu ter ganho o jogo, parece polêmico, não, mas ele tá chateado porque o cara expulsou ele. Eu falei, não, ele erra tecnicamente, entendeu? Ele erra erros que a arbitragem não permite. Você tem um exemplo no jogo passado e aconteceu a mesma coisa ontem. Ele quer ficar separando o jogador como se fosse juiz de boxe. Ontem o goleiro deu um empurrão, o cara deu um soco no goleiro, o goleiro deu um soco no cara, e ele ficou lá, empurrou um para lá, o outro para cá. Não, mas nada impede dele fazer isso. Mas nada impede dele fazer isso. Não é a função do árbitro, a função do árbitro é aplicar a regra do jogo. Mas se ele quiser, ele pode fazer. No momento que o atleta se predispõe a ir para dentro do outro, a regra já manda punir. A regra diz agredir ou tentar agredir é passivo de cartão vermelho. Desde o momento que o atleta parte na direção do outro e que você veja que ou a força policial ou um colega segurou e conteve, já é passivo do cartão vermelho. Eu discordo um pouco de você. Não, não sou eu não. É a regra do jogo. Não, eu digo, não, estou falando com relação à opinião que você do trabalho dele. Eu discordo um pouco de você. Eu acho ele um bom árbitro, para a nossa realidade, é um bom árbitro. Ele não está em boa fase. Árbitro também é como jogador, tem boa e má fase. Eu acho que ele está se perdendo nesses últimos jogos pelo um ponto muito simples. Você árbitro sabe disso. A questão dos critérios. Foi assim no primeiro jogo, foi assim no segundo. Eu acho que aí é que ele está pecando. Vou te dar um exemplo, ó. Eric, eu sou técnico de futebol, mas também sou árbitro. Então eu sempre vou analisar uma partida de futebol olhando a parte técnica e olhando o árbitro, que não tem como você tá no sangue, entendeu? Eu sempre fico com muita raiva quando um árbitro se acovarda e quando alguém questiona uma marcação que ele possivelmente tem errado, ele se prevalece da força de ser árbitro, de ter cartão e pune. Eu fico muito irritado com isso. Eu vi ontem vários lances da partida que ele queria conversar, que a regra manda ele punir. Ele queria conversar. Aí o treinador do Galvez reclamou acertadamente de uma falta dura na entrada da área, que houve até uma dúvida se fosse pênalti ou não. Reclamou, acertado a reclamação dele. Ele manda seguir o lance, não dá a falta, era um lance para cartão, muito menos cartão, e quiçá o pênalti. Depois, no final do jogo, o lance mostra claramente, se a gente puder ver a imagem aí, finalzinho, último lance, que mostrou aí do ataque do São Francisco, um pênalti claríssimo em cima do jogador do São Francisco. O jogador do São Francisco ganha a disputa da bola, o jogador do Galvez vai totalmente no corpo do jogador do São Francisco. Ele sequer vai disputar a bola. E o cara manda seguir o lance. Então, tipo assim, são erros, Muniz. Eu sempre vou defender o árbitro quando é um erro, que é um erro que o árbitro, às vezes, tem a posição não era favorável, alguém passou na frente do árbitro, não permitiu que o árbitro olhasse. Quando é um erro que, às vezes, ele é induzido ao erro por um atleta que simulou um lance que não foi, ele caiu naquela. Agora, não dá para num jogo duro, empate, jogo de 0-0, o árbitro errar. Lances bobos. Aí foi lá, expulsou o lateral direito do Galvez num lance bobo. Eu não entendo, o cara conversa com um cara que dá uma butinada e quer punir um cara num lance, entendeu? Eu não consigo entender o critério do cara. Para ser sincero, eu não consigo entender.
Não é isso algo imperdoável, mas acontece em vários estados do Brasil e aqui às vezes também. Às vezes você é expulso não pelo que você fez, mas pelo histórico. Pode O cara ser. já vai com a predisposição. Pode ser. Não deve ir, né? Mas pode ser. Mas o pior para mim nesse contexto todo, e aí é o pior mesmo, é que aqui o árbitro ele é parabenizado, ele é premiado por errar. Ele fez isso tudo no jogo 2 semanas atrás. Vasco e Independência. Um jogo que os dois times saíram super insatisfeitos com a arbitragem. Não pode, Munir, numa partida de futebol, os dois times ficam reclamando da arbitragem. Se você perguntar os dois times ontem, no jogo de ontem, São Francisco e Galvez, os dois vão reclamar da arbitragem. Não pode o cara ser bom e ter apitado um jogo entre a gente e o Vasco e os dois times saírem insatisfeitos. Saindo um pouco da arbitragem. Só um segundinho, só vou concluir. Aí ele foi premiado com uma nova escalação ontem. Prêmio dele ter ido mal no jogo de 2 semanas atrás. E aí ele, de novo, sai com as duas equipes reclamando dele. Mas ele deve ser premiado e apitar na próxima rodada de novo. Então a crítica sua agora é com relação à comissão de arbitragem. Também, porque eu até não peguei, eu vou passar a acompanhar, porque todo jogo tem um analista de arbitragem, né? E o árbitro tem o analista tem que fazer análise da atuação do árbitro. É quem normalmente atua como analista. O próprio presidente da comissão de arbitragem, diretor, ele às vezes está lá de analista. Sim. Né? Então eu vou passar a olhar, porque... O presidente do TJD também está indo, o doutor Marco Antônio. Eu vou passar a olhar porque, infelizmente, não é possível que o analista analise, pontue os erros do árbitro e o árbitro esteja escalado novamente. É prêmio, não é... Isso. Saindo um pouco da arbitragem, esse time do Atlético que venceu, se reabilitou, continua na briga pela classificação, esse time pode ir adiante ou só venceu porque foi diante do Andirá, que está com um ataque até agora inoperante? Eu acho que a equipe do Atlético, como te dizer, Muniz, para a primeira fase é uma equipe que vai brigar, tá? Mas acho que não é uma equipe que brigue pelo título. Precisa melhorar muito. No campeonato, Precisa melhorar tem alguns muito. Jogadores que não têm para brigar condição pelo de título jogo do e campeonato. tal, outros estão chegando, tem isso também, né? Agora, quando digo Mas a equipe apresentada até agora, eu não acredito que brigue pelo título nem na vaga na competição nacional. Mas briga ali em terceiro, em quarto, para ir para a segunda fase. E quando eu digo que o ataque do Andirá é inoperante, pelo menos até o momento, gente, é porque não faz gol. Até que constrói jogadas, né? Contra a 10, por exemplo, foi até melhor, teve as melhores chances, mas não faz o gol. Quem não faz gol não ganha jogo. Verdade. No máximo vai empatar, como é o caso, né? Verdade. Como ele empatou a primeira e perdeu a segunda. Jamile, o Botafogo saiu na frente nesse confronto na pré-Libertadores contra o Bragantino. Tem agora o jogo de volta. E aí? É isso aí, meninos. O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino com o Júnior Santos bem inspirado ontem, viu? Como eu disse, o Botafogo contou com essa inspiração do Júnior Santos para não deixar a vitória escapar contra o Bragantino na noite de ontem, no jogo de ida da terceira fase da Libertadores da América. O triunfo foi por 2-1 no estádio Newton Santos, né, que dá ao time carioca a vantagem no empate do confronto da volta, que será quarta-feira que vem em Bragança Paulista. A gente separou um vídeo com os gols da partida. Ele se manda, o Savarino vai fechando, o Júnior Santos. Júnior Santos! Golaço! Do maior artilheiro do Botafogo na Libertadores. Aí o Elinho é quem levanta a bola para a área, o desvio, gol! Juninho Capixaba! Juninho Capixaba desvia, manda para o pé direito, deixou no Damian Soares, Damian tocou, Júnior Santos, golaço! Golaço! Gol!
Olá, meu amigo, e obrigado por ter acessado o meu canal. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Já vai deixando seu like, inscreva-se por aqui que ajuda demais. Você está vendo o CRB e Atlético. Agora, depois desse jogo, o Júnior Santos ele se torna o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores, Eric. Esperamos que o Botafogo mantenha esse mesmo padrão de jogo, né? Que não seja apenas fogo de montura como foi no Campeonato Brasileiro. Eric, eu entendo um pouco de futebol, certamente na sua frente eu não entendo quase nada. Você é treinador de futebol, você é árbitro de futebol. Agora, aqui pra nós, ó, assim, sem sacanagem. Foi mérito de fato do Júnior Santos no primeiro gol ou fragilidade total desse sistema defensivo? Eu digo que o sistema defensivo não é só o zagueiro. Todo o sistema, até o volante também entra na parada também. O volante ou o segundo volante. E aí? Muniz, eu falo sempre para os meus atacantes, os extremos que jogam pelos dois lados do campo, que na área o atacante ele é intocável. O zagueiro está sempre numa condição de inferioridade em relação ao atacante. O atacante tem a bola dominada. Qualquer bote do zagueiro ali, qualquer lado que o atacante balançar é pênalti. Então o zagueiro ali vai sempre cercar. E aí quando pega um jogador diferenciado, com a qualidade do Júnior Santos, nesse 1 para 1, esquece. Mas eu vou falar aqui, eu acho que você vai mudar um pouquinho a sua opinião. O primeiro drible não, porque o lateral ele foi pegar o drible, ele tinha que dar o bote. Agora o segundo que veio na cobertura, meu amigo, não conseguia fazer aquilo, ele muda de profissão, vai lá jogar de atacante, porque ele tem que chegar ali, tirando o espaço dele, então não dá o bote, cara. Quando ele fez a pedalada, não dá o bote, dá contra a perna e já tira, cara. Ele ficou catando mosca, meu amigo, vergonhoso. Um dos problemas que a gente tem no futebol hoje, isso? É que a maioria dos comentaristas de futebol não jogaram bola. Eu joguei. E eu sei, sabe por quê? O atacante, ele driblou o primeiro, tava na cara que ele não ia chutar, meu amigo. O atacante gosta de sempre dar uma penteada na bola, dar uma fatiadazinha. Aí se ele chuta, você tá aqui falando, pô, tinha que ter coisa porque não ele chuta, mas tava não chuta. visível que ele ia chutar. Se ele chuta, ele ia carimbar o goleiro que tava ali. No mínimo, ia estourar no goleiro. Lance muito difícil. Mas não falei como ele fez. E o terceiro, então? O terceiro, então, foi vergonhoso. O segundo gol. O terceiro marcador. O terceiro marcador. Foi vergonhoso aquilo ali. Não, mas é lance muito difícil, Muniz. Muito difícil. Aí um dia após ele vender o Léo Ortiz, hein? Um dia após ele vender o Léo Ortiz, toma um gol daqui. Mas eu te falo, hein? A minha aposta é a classificação do Bragantino. Tá? Pra mim, o Bragantino passa diante do Botafogo. Acho que não. Vamos lá. A gente vai fazer uma aposta depois sobre isso. Você no Bragantino e no Botafogo. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Você está convidado a continuar com a gente. Até já.